José Antônio, evangelista José Antônio, evangelista da IEPA. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal começar a entrar. Natália, Pai do Senhor, Natália. Vamos esperar um pouquinho para o povo entrando. Um minutinho apenas, para a gente não se estender no horário. Vá pegando a sua Bíblia e abre em João, no capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 68. João, capítulo 6, versículo 68. Então, estamos aqui para cultuar o Senhor neste domingo, através do culto de ensino. Vamos cultuar ao Senhor, aprendendo a palavra de Deus. Nós estamos ministrando pela Igreja Evangélica Palavra, Poder e Adoração, IEPA, aqui de Anápolis, Goiás. Pega a sua Bíblia. Quem não pegou, pega a sua Bíblia. Nós temos uma palavrinha aqui de 20, 30 minutos, no máximo. Amém. E abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo 68. Daniel, Pai do Senhor, Daniel, Leila, Janes, Tita. Abra a Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo 68. Elis, Regim. Vamos lá, então? Glória a Deus. Vamos lá. João, capítulo 6, versículo 68. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Amém? Glória a Deus. Pedro diz assim, Jesus, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E tem um grande mistério aqui nesse versículo, que eu tenho certeza que vai direcionar a sua vida hoje a verdadeiramente desfrutar das palavras de Cristo. Jesus falou assim no mesmo capítulo 6 de João, as minhas palavras são espírito e vida. Amém? Então, tem alguma coisa errada quando a gente ouve alguém pregar? Tem alguma coisa errada quando a gente lê a Bíblia em casa e a nossa vida parece que não vai adiante, não muda, a gente não crê. Tem uma coisa que está errada, e o primeiro passo é reconhecer isso. Porque se Jesus disse que as palavras dele eram espírito e vida, e veja bem, e vida com abundância, por que não está entrando dentro da gente? Então, para que a gente venha entender esse versículo com a revelação do Espírito Santo, eu quero remeter você lá em Gênesis, não precisa abrir a Bíblia, eu também não vou lá em Gênesis folheando a Bíblia, onde Deus cria o homem, dá o sopro, o fôlego de vida a ele, e nós precisamos entender aqui que o homem, você já sabe disso, traz isso aqui para entender essa revelação de Pedro. O homem é corpo, alma e espírito. Nosso corpo, quando a gente morrer, vai acabar da terra, vai virar cinza. O nosso espírito, ele volta para Deus. E a nossa alma vai esperar aí. Eu não quero entrar nessa ministração hoje, mas a nossa alma é que vai ser julgada. A nossa alma é que o diabo quer levar para o inferno e a nossa alma que Jesus veio para salvar. Então, preste atenção. O que é a sua alma? É as suas emoções,
é o seu jeito de ser, é a sua personalidade, é o seu caráter, é você. A sua alma é você, é a sua identidade. Então a sua alma está numa batalha espiritual muito grande. O diabo quer que ela vá para o inferno e Deus quer salvar a sua alma, para que tenha vida eterna a sua alma. Amém? Muito bem. Essa é a tricotomia, o homem que tem a tricotomia, corpo e alma e espírito. Glória a Deus. Veja só, por que eu estou falando isso nesse momento? Porque Pedro, quando fala, Senhor, a quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Paulo, ele nos adverte a andarmos no Espírito. Tá? Eu quero dizer para você que se nós não andarmos no Espírito, e por isso que eu falei que as palavras de Jesus é Espírito e vida, é muito amplo essa questão de andar no Espírito, mas eu quero ser bem didático hoje e falar algo que você venha entender. Quando você... Cícero, o que é andar no Espírito? O primeiro conselho que eu dou é andar segundo a Bíblia, as instruções bíblicas. Porque se Jesus falou que as palavras dele são Espírito, se você andar segundo a palavra de Deus, você vai estar andando segundo o Espírito, vai estar andando no Espírito. Porque é muito perigoso você andar segundo a sua alma. Amém? A Bíblia diz que o coração do homem é perverso. O coração do homem, ele é inconstante. Ele tem dias maus. A sua fé não pode estar baseada nos dias difíceis. Então, entender que, para mim receber as palavras de vida eterna dentro de mim, eu tenho que receber estas palavras no meu espírito, esta é a revelação de hoje. Às vezes a gente vai para a igreja e vê um pastor pregando, você sai de lá animado ou animada, mas você recebeu apenas na sua alma, você guardou no teu coração, e ela vai durar alguns dias somente. Ela não é eterna, porque a palavra de Cristo, ela vai ser eterna se você a receber no teu espírito. Eu preciso ficar aqui nesse ponto para me avançar nessa revelação de Pedro. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Quem lembra de Maria Madalena? Maria Madalena ia ser apedrejada e Jesus chega e ele fala assim, resumindo, tá? Resumindo, ele fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí ninguém apedrejou Maria Madalena, não é? Nós já vimos, nós sabemos essa história. E o que Jesus fala para Maria Madalena depois? Vá e não peques mais. Preste atenção. O que Jesus falou para Maria Madalena eram palavras que conduziriam ela à vida eterna. Jesus sabia disso. Não peque, amém? Vá embora e não peque mais. Porque quando você não peca, você não tem um distanciamento de Deus. Jesus não falou assim, Maria Madalena, coitada de você, né? Tá machucado, eu vou te arrumar um emprego, eu vou te arrumar um casamento. Jesus proferiu palavras de vida eterna para Maria Madalena. Vai e não peques mais. Isso parece sutil, mas é libertador. Porque as coisas só vão funcionar em nós quando forem palavras de vida eterna e eu as receber no meu espírito. Lembra? Corpo, alma e espírito. A sua alma é você. Eu não sei como é que está a sua alma hoje. Quem ouviu a nossa ministração quarta-feira, nós falamos que o povo, lá no Egito, não ouviu o que Moisés falava, por causa da ânsia da sua alma, a agitação da sua alma. Eles não ouviram Moisés. Não ouviram o que Deus mandou dizer para eles. Porque a alma estava falando alto. Então, o que nós temos que fazer? O comando do Senhor é que a gente venha renunciar, que a gente venha morrer para nós mesmos. O que ele está dizendo? Eu preciso que a sua alma fique em segundo plano, para que você venha deixar o Espírito de Deus que está dentro de você fluir. Porque Jesus fala que o Espírito está pronto. A carne é fraca, a alma é tribulada, mas o Espírito está pronto. Porque o Espírito é de Deus, entendem? Se nós, dentro da gente, andamos segundo o Espírito, a nossa alma vai atrás. E tudo aquilo que a gente guardar no Espírito se torna eterno. Um exemplo,
Quantas vezes alguém disse para vocês assim: Jesus já levou sobre ele todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí o que acontece? Alguém da sua família fica enferma, doente, morre. Você já não consegue acreditar naquelas palavras. Por quê? Porque elas ficaram no teu coração. Não entraram, não se conectaram com o teu espírito, com o Espírito de Deus que está dentro de você. Então elas não passaram a ser eternas. Quando nós ouvimos uma palavra de Deus e ela se conecta no nosso espírito, elas passam a ser eternas. E a gente começa a viver de outra forma. Você não oscila na fé, porque as palavras de Deus nos levam àquilo que é eterno. Porque a palavra de Deus, ela é eterna. Céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Então, quando a gente está cansado de ouvir as pregações, olha, quantas pessoas poderiam estar aqui nessa ministração? Eu convidei, não estão. Porque elas não sabem, mas elas estão fadigadas. Porque elas estão ouvindo a palavra, mas fica no campo da alma. Aí dura alguns dias. Aí depois ficam enjoadas. Elas não recebem a palavra como vida eterna. Porque se a palavra ela nos leva à vida eterna, os nossos sentimentos, quando recebemos a palavra, deve ser eterno, isto é, constante, isto é, não vai acabar depois da manhã. O coronavírus vem, mas a minha esperança está na palavra do Senhor, porque ela dentro de mim se tornou eterna. Porque a palavra, ela é morta. É o Espírito quem vivifica. Entende? Então, Pedro declarou isto. Então, veja só, muitas das aflições que muitos vivem é porque eles ouvem a palavra de Deus, mas não ouvem e guardam, não ouvem pelo Espírito. Elas ouvem e guardam, fica na mente, passa uma semana, já esquecem, passa alguns dias, ela precisa ouvir de novo, e de novo. Olha, Deus falou com Noé para ele construir a arca, e passaram-se 120 anos para Deus falar com ele de novo. Porque Noé ouviu como palavra de vida eterna. Ele ouviu no espírito dele. Agora, Deus usa um profeta para falar comigo hoje. Aí Deus tem que usar um profeta para falar amanhã, depois. Você corre atrás de profeta. E corre atrás de profeta para ouvir a mesma coisa. É porque você está ouvindo no campo da sua alma. E sua alma, irmã, ela tem que morrer, ela tem que morrer no sentido de dar lugar ao Espírito de Deus. Senão você não vai entender as palavras de Jesus te conduzindo à vida eterna. Olha, vivemos num tempo complicado. E o Senhor falou para mim, não usou profeta, falou comigo, que de agora para frente, os servos dele, que ele perceber que não vão ficar firmes, irmãos, tem mais ou menos 2 anos que Deus tem falado isso. Os servos que não ficarem firmes, Deus vai colher. Como devo ficar firme? Receba a palavra do Senhor dentro de você, receba no Espírito, para que elas sejam palavras de vida eterna e Deus venha continuar contando com você e comigo, aleluias, nesses dias vindouros. Por que Deus contou com Moisés até ele fazer 120 anos? Porque as palavras de Deus entravam no espírito dele. Olha Caleb e Josué. Caleb falou assim, Caleb tinha 80 anos, e ele falou assim, estou com o mesmo vigor de quando eu tinha 40 anos. Ele estava prestes a entrar na terra prometida. Então ele tinha 40 anos quando a promessa foi feita, e ele entrou com 80. Agora me fala uma coisa, você acha que Caleb com 80 anos não tinha dores? Dor na coluna, dor no joelho? Com certeza, eles eram homens comuns. Mas o espírito dele tinha a palavra de vida eterna, de que ele entraria na terra prometida. Então, quando ele diz, eu tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 40 anos, é porque aquelas palavras, aquela promessa feita a ele há 40 anos atrás, eram eternas. Porque os outros que não entraram em Canaã receberam a mesma promessa.
mas não receberam no Espírito, e não durou, não foi eterno. Eles morreram, não entraram na terra prometida. Então, se você recebe as palavras dos profetas, dos sacerdotes, dos pastores, das pastoras, das missionárias, dos missionários, e entra por aqui e sai por aqui, ou entra por aqui e fica rodando nos teus sentimentos, ela não vai ter o trilho que vai te levar à vida eterna. Você não vai entrar nesse caminho que é eterno. Quantas vezes eu já orei por algumas pessoas ministrando cura, e a cura está sobre ela, mas ela continua enferma. Que mistério é esse? A palavra foi liberada de cura. O Senhor só está esperando ela receber esta palavra no Espírito, para que a palavra de cura seja eterna. Amém? A pessoa fica animada 1, 2 dias, depois desanima. A enfermidade, a cura não vem, irmãos. E por que você está ministrando isso aqui hoje, Cícero? Porque vivemos num tempo onde nós só vamos viver aquilo que Deus prometeu se o que Ele prometeu está em nós como palavras de vida eterna. Se eu recebo no meu espírito. Por isso é necessário nascer de novo, Jesus falou. Nascer da água e do Espírito. Um dia nós vamos ministrar aqui acerca do batismo com o Espírito. Amém? Pessoas têm dificuldades em acreditar na palavra de Deus hoje porque não receberam o Espírito Santo. Não receberam. Não receberam. Então estão na luta. As palavras não se tornam palavras de vida eterna. Deus prometeu para mim. Então haja o que houver no mundo inteiro, na economia, não tem mais vaga no hospital. O que Deus prometeu para mim, Ele vai cumprir. Mas eu falo isso porque as palavras dele estão em mim como palavras de vida eterna. Se eu duvido da promessa, ela já não é mais palavras de vida eterna em mim. Aleluias. Entendem? Então a gente tem que parar hoje e relembrar as promessas que Deus fez. Dobrar o joelho antes de você dormir e falar assim: Senhor, as tuas palavras são palavras de vida eterna. Senhor, as tuas palavras são espírito e vida. Deus, eu creio nas tuas promessas. Irmãos, comece a lutar. Sim, é com você mesmo, tá? Comece a orar pedindo para Deus tirar as incertezas do teu coração. Porque Deus falou para mim, eu estava orando antes de vir para cá, no nosso quartinho de oração, eu estava orando e o Senhor falava para mim, tem muita gente que está duvidando, mas e as minhas promessas? Deus não vai cumprir? Porque acha que o mundo vai acabar. Eu acho que as coisas vão ficar muito difíceis, mas não vão acabar. Por isso que Deus precisa de nós, homens e mulheres que têm as palavras de vida eterna. Amém? Então Pedro teve uma revelação. Aleluias. Pedro teve uma revelação. A quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Porque um pouquinho antes, nesse texto aqui, irmãos, no capítulo 6, Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixinhos, e alimentado 5.000 pessoas. E o texto vai dizer que no dia seguinte, aquelas pessoas foram atrás de Jesus. Mas Jesus falou assim, no versículo 26, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus estava dizendo, olha, vocês viram aquele milagre que eu fiz, da multiplicação dos pães, mas vocês estão me procurando hoje, não é por causa dos sinais, é porque vocês se saciaram com a comida. Vocês estão querendo ser saciados pela comida. Vocês não receberam, não viram aquilo como palavras, direcionamentos de vida eterna. E eles começam a entrar num embate com Jesus Cristo. E Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. Aí Jesus começa a falar para eles e fala assim, olha, no versículo 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Não adianta comer do milagre. Eles comeram do maná, das cordonizes.
viram coluna de fogo, viram Moisés abrindo o Mar Vermelho, viram o exército de Faraó sendo engolido pelo mar, viram saindo água da rocha. Deus falava com Moisés, só que nada disso entrou no espírito deles. E eles não entraram em Canaã. Mas Calebe e Josué, sim. Por quê? Porque tudo que eles viram e ouviram entraram no espírito deles. E as palavras de Deus, escritas e faladas pelos profetas, sacerdotes, têm que chegar em você e permanecer como palavras de vida eterna. Entendem? Como fazer isso, Cícero? Aí que tá. Aí que nós vamos chegar na revelação. Porque Pedro teve essa revelação, mas Pedro foi tratado pelo Senhor. Pedro teve a revelação de que Jesus tinha as palavras de vida eterna, mas ele ainda não estava convertido totalmente, não. Então, veja bem, o povo viu tudo aquilo no deserto, mas não viram e não receberam como palavras de vida eterna o que Moisés falava. Não receberam os sinais que Deus fazia como sinais de que a palavra dele era fiel e conduzia aquilo que é eterno. Olha, vocês estão 40 anos no deserto, mas eu vou cumprir a promessa, vocês vão entrar em Canaã. Eles não conseguiram. O texto vai dizer lá atrás, antes de sair do Egito, eu ministrei sobre isso quarta-feira, de que a alma deles estavam agitadas, o coração estava agitado. Então não dá. Nós precisamos acalmar a nossa alma e andar no Espírito. E a dica de hoje, a direção de hoje, perdão, é que andar no Espírito é obedecer a palavra. Então você tem que crer, irmãos. Pega esse versículo aqui, escreve no papel, cola na porta da geladeira, cola no espelho do banheiro, cola na cabeceira da cama, bota do lado da televisão. Dá um jeito. Não sei como você vai fazer, mas você vai ter que se lembrar de que só há um jeito de você perdurar nesta caminhada firme, tendo as palavras de Deus dentro de você, mas sabendo que elas são de vida eterna. Não adianta se enganar, entendem? Senão a palavra de Deus vai soar para você como palavras de psicólogo, de filósofos, de coach, aquelas palavras que nos ajudam por uma semana, sabe? Aí depois de uma semana você desanima de novo. Não, elas têm que entrar aqui. Renovar a tua mente, como Paulo diz, porque com a renovação da tua mente, você vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E como é que começa essa renovação da mente? Entendendo que você tem que deixar as palavras entrar no teu espírito. Pede ajuda ao Espírito Santo para isso acontecer. Não tem outro caminho. As pessoas não gostam mais de ouvir a palavra. Não gostam mais, não. Porque elas estão cansadas. Porque elas ouvem com o coração delas. Elas não deixam, não oram para que Deus venha trazer a revelação da palavra no Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele não oscila dentro de você. O que oscila dentro de você é a tua alma. E a gente se lembra aqui agora que a alma está numa batalha. Tem dia que eu acordo alegre, tem dia que eu acordo cansado, desanimado. Mas eu me lembro de que Deus me chamou, me lembro da sua palavra, aí eu começo a andar no Espírito, porque a palavra de Jesus é Espírito, e eu começo a sentir aquele desânimo indo embora, o medo indo embora, porque no caminho que me leva à eternidade, não tem espaço para o medo, não tem espaço para a dúvida. Então, veja bem, o que Deus está falando hoje comigo, com vocês? É tempo de reflexão. É tempo de orar pedindo para que o Espírito Santo venha. Para quem é servo e serva e está me ouvindo, lembre-se de uma coisa, Jesus só proferia palavra de vida eterna. Contei o exemplo de Maria Madalena. Vai, não peques mais. Pá, acabou. Jesus não se preocupou com as necessidades dela, não ficou com pena dela, porque Jesus sabe que não adianta. Jesus sabe que o que adianta é ela ouvir palavras de vida eterna, que são espírito e vida. Então, nós temos que falar apenas palavras de vida eterna. Amém? E vocês que estão ouvindo isso, você tem que preparar o teu coração para receber as palavras de Cristo
como palavras de vida eterna. Você vai ter que orar, pedir ajuda ao Espírito Santo. Senão não vai adiantar. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Mas por que todo mundo não ouve? Por que todo mundo não vive com abundância a palavra de cura? Por que todo mundo não vive com abundância a palavra acerca do casamento? Meu Deus. Olha só, vou falar para os casais aqui agora. O casamento, para mim, eu entendo na Bíblia que é o reflexo de Cristo e a igreja. É o reflexo mais cristalino de Cristo e a igreja. É o marido e a esposa. Quando, no casamento, eu tenho algumas dificuldades minhas, humanas, todo mundo tem, eu me lembro de que no casamento eu represento Cristo. E lembro a minha esposa, a missionária Paola, de que ela representa a igreja. Eu começo a andar no Espírito. E tudo que eu sei acerca do casamento, de que ele é bom, começam a vivificar dentro de mim, me levando a viver um casamento eterno aqui na Terra. Entende? Eu não sei se eu fui bem claro. Mas tem muita gente perecendo no casamento, tem muita gente perecendo dentro dos ministérios, tem chamado, foi consagrada, consagrado, mas estão aflitos, estão com medo, estão cansados, estão até tirando uma férias da igreja nessa quarentena. Eita, Jesus amado. Irmãos, é tanto rolo enquanto eu prego que eu vou colocando assim de lado. Eu não posso falar senão eu me perco. Mas tem gente que está tirando férias da igreja, servos e servas, porque o cansaço que eles estavam tendo, o desânimo, sabe por quê? Porque ainda que Deus o usem, eles não recebem a palavra ainda como vida eterna. Não dura, a palavra não dura dentro deles. Irmãos, tem pessoas que falam assim, eu já vi pessoas pregando assim, irmãos, ser servo é bom demais, mas é uma luta. Meu Deus, como é duro servir o Senhor. No microfone. Poxa, Deus está dizendo para você e para mim nesta noite, o fardo dele é leve. O fardo é leve. Mas por que essas pessoas pregavam assim no púlpito? Porque por mais que elas fossem usadas, as palavras, quando chegavam nela, chegavam na alma. Então não eram eternas. Passava uma semana, elas estavam fadigadas. Alto dentro de você. Porque as promessas do Senhor vão se cumprir todas. Mas elas têm que ser eternas dentro de você. Porque a promessa para Canaã era para todo mundo. Mas Caleb e Josué entraram. E os outros? Pereceram. Por mais que Moisés intercedesse por eles, não mata eles não, ó Deus. O que vão dizer acerca deles? No final, eles não entraram do mesmo jeito. Povo de dura cerviz. Mas eles tinham promessa. A promessa tem que ter vida eterna dentro de mim e de vocês. Você não quer ficar doente agora? Quem não tem medo de pegar esse coronavírus? Todo mundo tem. Mas a coragem tem que ser maior. Qual coragem? Se lembra de manhã cedo de tudo que Deus te prometeu. Deus te prometeu coisas? Coloca ela, lembra dela. Deixa o teu espírito falar mais alto. Porque assim ela vai te conduzir àquilo que é eterno, aquilo que é duradouro. Amém? Você não vai desanimar, você não vai ter medo. Tem um espírito de medo rodando, meu Deus. Por quê? Porque o diabo sabe que muitos crentes ouvem a palavra de Deus na alma. E a alma é tribulada, irmãos. A nossa alma é tribulada. O nosso coração precisa de cura. Amém? Nós temos que receber a palavra de Deus no espírito. Porque o meu espírito não oscila quando se eu acordar amanhã com dor de cabeça, ou desanimado, ou triste com alguma notícia, ou pela demora daquilo que Deus falou que ia fazer. Deus vai fazer. Mas eu só vou ter essa convicção se as palavras de Deus estiverem cravadas no meu espírito. E como eu faço isso? Pede para o Espírito Santo vir sobre a sua vida. Amém?
Confia na palavra de Deus, confia na palavra do teu pastor, confia na palavra daquele profeta que você sabe que é profeta, daquela profetisa que você sabe que é profetisa, daquela missionária, daquele homem, daquela mulher de Deus que você sabe que tem comunhão. E ele já te entregou palavras de vida eterna. Por que você não guardou ainda, hein? A minha esposa tem um caderninho aqui, que tudo que Deus fala com ela, fala para mim, para ela vai lá e anota. E quando ela tá, de quando em vez nós dois abrimos aquele caderninho e lemos as promessas, a gente traz a lembrança. A gente traz a lembrança, a gente traz à tona na nossa alma, porque o Espírito sabe que Deus vai cumprir. E a gente vai prosseguindo. E Deus vai olhando do céu. Eu vou deixar o Cícero e a missionária, o pastor lá e a missionária me servindo. Irmãos, eu estou falando aqui, é coisa de Deus, tá? Deus está falando aqui. Eu vou deixar eles me servindo na terra, porque eles entenderam. Porque os dias são maus. Sim, os dias são maus. E se Deus olhar homem e mulher que não entende isso, meus irmãos, Deus vai deixar desviar, Deus vai deixar cair, Deus precisa dos fortes. Mas o forte não é na nossa alma, nosso jeito de ser. É forte pela convicção que temos de que as palavras de Cristo em nós nos conduzem à vida eterna. Se Deus prometeu um casamento, ele vai cumprir. Se Deus prometeu filhos, vai cumprir. Se Deus te prometeu netos, vai cumprir. Se Deus prometeu que ele vai te usar, vai cumprir. Não tenha dúvida, não duvide, tenha no teu espírito a palavra. Lembra a tricotomia que a gente falou no início, para quem chegou depois? Corpo, alma e espírito. A Bíblia fala, o coração do homem é perverso. Você vai confiar no teu coração? Você vai confiar na tua alma? Confia naquilo que o Espírito Santo gera no teu espírito. Ah, pastor Cícero, eu não sei discernir. Entre em oração. Por isso que Paulo fala que a gente deve morrer para o mundo. Morrer para o mundo é renunciar às nossas vontades. As nossas vontades não vêm do nosso espírito. As nossas vontades vêm da nossa alma. Então, veja bem, fique com as palavras que Deus já falou, fique com essa palavra, tudo vai dar certo. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de te fazer prosperar e não de te causar dano algum. Está lá em Jeremias. Então Deus não quer me causar dano nenhum? Não. Mas se essas palavras você ouvir por aqui e saírem por aqui, elas não serão palavras de vida eterna na sua vida. O teu casamento está assim, porque quando você casou, e aquela coisa maravilhosa, você não viu o casamento, você não guardou as palavras que Deus falou, Deus escolheu esse varão para você, Deus escolheu essa varoa para você, você não guardou isso como palavras de vida eterna. Aí tá assim, meu casamento não está dando certo. Porque você não ouviu no espírito, ouviu na tua alma. Deus não mudou, Deus não voltou atrás. Pode acontecer um terremoto, vulcão explodir, tampar míssil, né? Lá do Oriente cai míssil. Deus falou, prometeu coisas para você, ele vai cumprir. Se as palavras estiverem no teu coração, no teu espírito, como vida eterna. Amém? Eu oro para que essa ministração tenha sido clara, porque Deus precisa que a gente, o povo de Deus, conheça a revelação da palavra. Quando Jesus fala que vai chegar um tempo onde Deus ele vai buscar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, em verdade, porque a verdade é a palavra e é em espírito, não é nos teus sentimentos. Apertou, parece que Deus, cadê? Você esquece das palavras de Deus, porque ela está ainda na tua mente, na tua alma, e Deus está te dizendo, pede o Espírito Santo,
para carimbar as palavras dele no teu espírito, para que haja essa conexão e que você venha a andar no espírito. Você venha aprender a orar no espírito. O que é orar no espírito, pastor Cícero? De um modo bem simples, amém? Sem esgotar o assunto. É quando você for orar de noite, você ore segundo a palavra. Pega um texto bíblico, por exemplo, esse que eu falei, está em Jeremias. Senhor, você está dizendo aqui que os teus pensamentos acerca de mim e da minha casa são pensamentos de nos fazer prosperar, de não nos causar dano algum. Portanto, Pai, eu creio na tua palavra, me protege, não deixe faltar nada na minha casa. Isso é orar no Espírito, porque a palavra é Espírito. É claro que o Espírito Santo pode falar no teu ouvido. Aleluias, busca isso, essa experiência. É claro que o Espírito Santo pode falar através de visões, sonhos proféticos, profecias. Mas hoje, eu quero que você entenda, existem palavras liberadas na sua vida que são espírito. Mas você tem que guardar ela no teu espírito. Porque a tua alma, às vezes, fica atribulada. E aí? Aí você vai oscilar na sua fé? Não, não é tempo para oscilar. Não dá para oscilar. Não dá para oscilar. Deus está escolhendo já há algum tempo um povo dentro de um povo. E esse povo que Deus está escolhendo dentro do povo dele são pessoas forjadas no deserto. Forjadas no deserto. Sim, meus filhos vão ser forjados no deserto. Não tem jeito. Deus está forjando como nunca homens e mulheres no deserto. Porque ele precisa saber o que está no teu coração. Sim, aleluias. O que está no teu coração? Ah, estão as minhas palavras. O que está no teu coração? Ah, o teu coração está aí, ó, guardadinho. Você está dando voz ao meu espírito. Isso que Deus procura dentro de você. O verdadeiro adorador que o adora em espírito. É no espírito. Se você ouvir o que eu estou falando hoje, assim, vai entrar por aqui e sair por aqui. Mas se você guardar, ela vai se tornar vida eterna para você. Nos dias maus, você vai se lembrar do que eu estou dizendo. Pastor Cícero falou que é para me lembrar das promessas de Deus. E Deus falou que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Essa palavra, tudo vai dar certo, ela vai ser vida eterna. Deus não vai contra a sua palavra. Deus vai olhar do céu e vai dizer assim, meu Deus, vou mudar a história dele, porque ela está acreditando que a minha palavra é vida eterna. Ela está crendo na palavra dos profetas e ela vai prosperar. Aleluias. O rei falou, crede em Deus e estará seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Nós queremos prosperar nas mãos de Deus. Então creia. Amém? Faça uma reflexão. Se o que você tem guardado está no teu espírito. Porque o teu espírito é o espírito de Deus. E o teu espírito não sente. O teu espírito não oscila. O teu espírito sabe. O teu espírito tem convicções porque não é teu. É de Deus. A tua alma está sendo moldada. Amém? Aleluias. Irmãos, olha, essa é a palavra que Deus me deu hoje, neste domingo, tá? Que você guarde ela no coração. Vai lá ler o texto de João. Tinha muita coisa para me falar, mas a gente vai estourar o tempo aqui, eu não queria ser muito extenso. Mas vai lá em João 6:68, lê o que vem antes, tá? Jesus dá um ensinamento muito profundo, ok? Deus dá um ensinamento profundo. Nada que não é eterno serve para nós. Se a palavra que eu tenho para vocês não é de vida eterna, eu nem prego. Não dá para pregar, irmãos. Eu vou enganar a mim, a minha esposa, meus 2 filhos. Eu vou enganar vocês? Não adianta. Aleluias. A mensagem de hoje é: receba no teu espírito a palavra. Peça ajuda ao Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não dá. Tem muita gente sem o Espírito Santo. Tem. Por causa do pecado, por causa da incredulidade. Aleluias. Aleluias.
Para entrar no reino de Deus, Jesus fala, é necessário nascer da água e do Espírito. Amém? Tem que nascer do Espírito também para entrar no reino de Deus. Senão você vai ficar lá de fora, não vai viver. Você vai crer, vai ter a sua salvação, mas não vai entrar. Não vai conseguir desfrutar de algumas coisas em vida. E nem no milênio. Isso é para outro dia. Guarda. Aleluias. E eu falei na chamada que eu coloquei no Instagram, que a palavra de hoje era uma palavra de cura. Receba essa palavra como cura na sua vida. Quantas vezes Deus já falou que te curou e você continua ficando enfermo? O que está acontecendo? A palavra de Deus não volta vazia. Receba esta palavra que o profeta profetizou sobre a tua vida de cura. Receba no teu espírito e viva a cura. Deus falou aquele que uniu, qual é a dúvida? Receba o que o profeta falou no teu espírito. Aleluias. Dá um jeito, pede perdão, se reconcilia. Deixa as palavras de Deus serem eternas dentro de você. Tudo vai dar certo para aquele que crê. Amém? Deus abençoe vocês. Eu vou repetir mais uma vez. É uma ministração de pastor, tá? Não é uma pregação para chamar atenção. É uma pregação com compromisso, tá? O que vai mudar a sua vida é o Espírito Santo na tua vida e você recebendo a palavra no teu espírito, não nos teus sentimentos. Deus não quer mais pessoas que vivem com o coração no bico da chuteira. Deus quer que você morra para o mundo e viva no Espírito. Deus precisa disso. Você precisa disso. E desfruta do melhor de Deus. Amém? Quarta-feira a gente vai estar aqui de novo. Louvado seja o nome do Senhor no Instagram, no YouTube, para quem não tem Instagram. Compartilhem. Isso é palavra preciosa. É palavra que o diabo... Teve uma ministração que eu fiz aqui. Irmãos, não tinha ninguém aqui. Tem gente que não vai crer, mas o diabo parar essa ministração aqui, materializou, quis causar uma arruaça aqui, porque as palavras mais simples são as mais poderosas. Começou a sacudir a porta aqui onde eu estou. Aleluias. Se você não crê, nós estamos numa batalha espiritual. O que vai nos manter de pé é recebermos a palavra de Deus no Espírito. Só assim teremos vitória. Só assim o tempo não vai nos cansar, porque a promessa vai estar eterna dentro de nós e Deus vai cumprir. E você vai dizer como Caleb, nossa, demorou tanto tempo para a promessa se cumprir, mas eu tenho o mesmo vigor. Porque o espírito dele estava forte. Ele tinha 80 anos, devia estar cansado. Mas ele estava cheio de vigor, porque as palavras estavam nele como palavras de vida eterna. Ele entendeu a palavra de Deus como palavra de vida eterna. Amém? Deus abençoe vocês. Receba. Olha, tem gente que está recebendo cura nessa ministração, hein? Tem gente que vai... Tem gente que Deus quer que durma abraçadinho com o esposo nesta noite. Não é pregação para casais, não, mas Deus está dizendo, tem casais que precisam dormir abraçados. Deus já avisou várias vezes, está dormindo em camas separadas. É para dormir junto. Deus já avisou, receba, Deus não errou. Deus não errou quando escolheu ela. Deus não errou quando escolheu ele. Esquece o que você está sentindo e crê no que Deus falou. Anda no Espírito e vive o melhor de Deus. Aleluias. Tem gente que está com dor de estômago, tendo diarreia, que está com medo aí do coronavírus. Deus falou que está contigo. Receba esta palavra no teu espírito, homem. Receba no teu espírito. Receba e fique firme. Quando tudo isso passar, Deus vai dizer, olha lá, aquele ali foi aprovado. Porque você creu. Porque você andou no Espírito. Você andou no Espírito. Amém? Deus abençoe vocês.
Vou encerrar a transmissão no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Que essa palavra venha ser palavra de cura, de vida eterna para nós, tá? Eu não sei pregar de outro jeito. As minhas pregações vêm para apacentar. Receba, receba, porque Deus, enquanto eu ministrava, descia muito rolo. E eu tinha medo de me perder. Mas receba no teu coração. Se Deus te fez promessa, ele vai cumprir. Se você acreditar que esta palavra é de vida eterna, e se essa palavra for dentro de você, eterna. Não perca esta palavra, não. Deixa ela ficar dentro de você, no teu espírito. Aí ela vai ser eterna. Aí Deus vai cumprir no tempo oportuno, no tempo determinado por Deus, ele vai cumprir. Amém? Aleluias. Receba, Leila, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.